Bom dia, caros estudantes. Então, nós iremos continuar na aula de hoje o Brasil colonial, né? A primeira fase do Brasil colonial. Nós vimos na aula anterior, né, o período pré-colonial, quando não houve uma ocupação efetiva do Brasil, né, até o estabelecimento do governo geral, né, que já foi um poder mais centralizado da coroa portuguesa na colônia e que é, né, também seguido pelo início da economia açucareira, né? Então, vieram as primeiras mudas de cana-de-açúcar, né? A cana-de-açúcar acabou encontrando no Brasil um ambiente ideal para prosperar, né? Já que os portugueses muitas vezes plantavam ilhas, como nas ilhas da Madeira e do Açores, só que como o plantio de cana esgota bastante o solo, as ilhas elas eram muito limitadas, já que o Brasil tinha uma grande porção continental, acabou sendo o ambiente ideal para o plantio de cana-de-açúcar, né, que teve dois polos principais, em Pernambuco, no caso onde floresceu de fato a economia açucareira e que era voltada para a exportação, né, ou seja, voltada para Portugal, no caso, para complementar o lucro da metrópole, e em São Vicente, que era um pouco mais precária a estrutura açucareira e que era mais para atender o mercado interno. Uma característica no caso da economia açucareira no Brasil é que ela é paralela à escravidão também no Brasil. Então, como que se constitui a escravidão no Brasil? Então, assim, primeiro nós temos que ter dois pontos principais. O primeiro ponto é que a escravidão indígena, ela era proibida pela coroa portuguesa, exceto em algumas circunstâncias, como na situação de resgate, né, quando uma aldeia indígena era atacada pelos portugueses e os prisioneiros desses indígenas eram feitos de escravo, ou então na chamada Guerra Justa, né, quando os portugueses, a partir de um suposto pressuposto moral para atacar uma aldeia indígena, transformavam os sobreviventes em escravos. No entanto, os indígenas, eles inicialmente falando, eles acabaram não sendo uma mão de obra apropriada para os portugueses, por uma série de motivos, né? Uma série de motivos que, apesar de ter existido de fato, né, quando nós falarmos da interiorização do Brasil, nós veremos que vai ser muito utilizada a escravidão indígena, o que vai inclusive contribuir para o genocídio das populações indígenas. Num primeiro momento, né, a escravidão indígena ela tinha uma série de problemas. Entre esses problemas principais, nós vamos ter inicialmente a questão de que os indígenas conheciam muito bem o território brasileiro, ou seja, era muito fácil para eles fugirem e, após fugirem, encontrarem o caminho de volta para uma aldeia ou uma aldeia vizinha, caso sua aldeia tivesse sido destruída. E também, né, o fato de que os indígenas, eles praticavam uma agricultura tradicional de coivara, né, que era a queima da vegetação e o uso das cinzas como uma forma de fertilizar o solo, o que não era nem um pouco apropriada, né, para o plantio de cana de açúcar. Além do mais, nós devemos lembrar que o continente americano ele ficou por milênios em isolamento geográfico. Então, até onde se sabe, desde cerca de 20 mil anos, né, alguns dizem que até mais, né, alguns estimam até 50 mil anos atrás, até 1500, o continente americano ele ficou praticamente isolado, né? Salvo com a breve aventura dos vikings na Terra Nova, no Canadá, os povos americanos, embora tinham uma dinâmica, um contato muito forte entre si, eles não tiveram contato, pelo menos até o que se sabe, né, com outros povos não americanos. E com isso, né, o que acabou acontecendo? Muitas doenças que eram comuns para os europeus e até para os africanos não eram comuns para os indígenas, por conta desse isolamento geográfico. E com isso, uma simples gripe, podemos dizer assim, poderia causar a destruição de uma aldeia inteira, pois os indígenas não desenvolveram imunidade para a gripe. Então, por conta disso, também a escravidão indígena ela era problemática, já
que os indígenas tinham uma série de questão da imunidade baixa, né, vamos dizer assim, para as doenças europeias e muitas vezes morriam por uma gripe comum, né, ou outras doenças europeias. Então, a escravidão indígena, além do mais, havia uma série de restrições, como eu falei, né, sobre a escravidão indígena, né, ou seja, não era tão simples assim, né, você precisava de um motivo muito bom para escravizar indígenas, ou um resgate ou uma guerra justa, né, senão a Igreja Católica ela fazia forte pressão, a Igreja Católica tinha forte domínio na colônia portuguesa, né, e na colônia espanhola também, onde a escravidão indígena foi muito mais limitada, embora, é claro, né, na América Espanhola os indígenas praticavam uma série de trabalhos servis que, apesar de terem um pagamento, era um pagamento muito ínfimo, né, que não servia para grande coisa, né, com a mita e a encomienda. No caso, então, uma coisa que nós devemos lembrar é que antes de chegar ao Brasil, os portugueses eles já estabeleceram entrepostos comerciais na África, estabeleceram colônias na África, e principalmente o contato com o reino do Congo, né, por Diogo Cão, levou os portugueses a transformarem a escravidão africana num negócio. Por quê? Né, como nós vimos, né, no que diz respeito às sociedades africanas, havia um sistema de escravidão africana antes da chegada dos europeus. No entanto, era um sistema de escravidão muitas vezes baseado nas relações de parentesco. Ou seja, um clã ele se degladiava com outro clã, os sobreviventes do clã derrotado eram feitos escravos. Eles estavam fora do sistema de linhagem ou fora do sistema de parentesco. No entanto, se o escravo ele se casasse com alguma pessoa daquela linhagem em questão, ele automaticamente deixava de ser escravo. É claro, a África é um continente imenso, né? Então há vários tipos de escravidão no continente africano, mas o tipo ideal, vamos dizer assim, o tipo mais geral, né, no sentido weberiano, seria esse daí. Quando os árabes eles ocupam o norte da África, eles já exploram esse sistema de escravidão que era bem pequeno, bem simples, né? Não se pode falar necessariamente que as sociedades africanas tinham uma economia escravista, pois não era a escravidão que movia a economia, mas os árabes eles já desenvolvem mais esse sistema de escravidão no norte da África. Depois os portugueses, quando eles entram em contato com essa fórmula já pronta, eles transformam a escravidão num verdadeiro negócio transatlântico, né, com o envio de escravos africanos para a América. Como Portugal, nesse momento, ainda tinha muitas colônias na África, eles começam, então, a enviar os escravos que eles adquiriram na África para o Brasil, né? O Brasil vai ser com certeza a colônia que mais vai receber escravos africanos durante toda a sua história, né? Mesmo depois da independência, com a proclamação do Império, você ainda vai ter uma permanência de uns 60 anos da escravidão. Então o Brasil ele é o país que mais recebeu escravos africanos, né? Até mais do que os Estados Unidos, até mais do que o sul dos Estados Unidos, que estaria em segundo lugar. E esses escravos africanos eles vinham de diferentes regiões, principalmente do Congo e de Angola, né? Mas também havia da região da Guiné, da Costa da Mina, né? Gana, né? E até Moçambique, das cidades Swahili, das regiões que os portugueses tinham domínio nesse primeiro momento, né? Era muito mais barato para os portugueses transportarem escravos para o Brasil, já que as colônias africanas também eram deles, né? Não é que nem o caso dos espanhóis, né? Os espanhóis, no caso, eles careciam de colônias africanas, então a escravidão africana na América Espanhola se limitou mais ao Caribe, à América Central, no caso. Na América continental predominava mesmo a servidão indígena. Então, inicialmente Portugal, ele fez uma série de acordos com o Reino do Congo, o Indongo também, né? E
depois a própria administração portuguesa começou a realizar a captura e a venda dos escravos para o Brasil. No caso, os escravos africanos, eles não conheciam o território brasileiro, né? Então eles não, caso eles fugissem, corria o risco deles se perderem, né? Além do fato de que as práticas agrícolas, como o próprio cultivo da cana-de-açúcar, já era comum entre algumas etnias africanas. Ou seja, era muito mais vantajoso para os portugueses o uso da escravidão africana do que a indígena. Além do mais, a escravidão africana não tinha restrições que nem a escravidão indígena, né? Principalmente escravos muçulmanos, no caso, os muçulmanos eles eram vistos pela Igreja Católica como infiéis, ou seja, eles já eram perdidos. Eles podem ser escravizados. Já os indígenas eram vistos como povos sem religião, né? Como uma tábula rasa, e era obrigação da Igreja Católica apresentar a palavra de Cristo aos indígenas. Então, a escravidão de indígenas também era um empecilho para a Igreja Católica. Não é à toa que os jesuítas vão se opor bastante à escravidão indígena, entrando mesmo em atritos com os bandeirantes, como nós iremos ver posteriormente, já que para os jesuítas os indígenas deveriam ser cristianizados e convertidos. Já com a escravidão africana não havia esse tipo de problema. Então, inicialmente, né, nós vamos ter levas e levas de escravos de diferentes regiões da África que vão ser transportados diretamente para o Brasil. É claro, né, que nem sempre isso vai ser um processo pacífico. Muitas vezes vai ocorrer revoltas de escravos e fugas. E um incidente curioso desse momento da história do Brasil é que muitos escravos foragidos, eles conseguiam, né, se refugiar nas florestas, e lá eles construíam aldeias que reproduziam as estruturas das terras da onde eles vieram, né, das terras africanas, principalmente da África Central, né, que são os chamados quilombos. Então os quilombos eram aldeias no modelo africano, podemos dizer assim, que eram feitas por escravos fugidos e que abrigavam também escravos fugidos. Com o tempo, tanto no período das bandeiras como também no período imperial, muitos quilombos vão ser destruídos. No entanto, alguns vão permanecer até o período republicano, né? E isso, inclusive, vai gerar uma grande disputa, pois os descendentes de africanos que ocupavam essas terras reivindicavam essas terras como deles, né? Como para uso deles, para uso de práticas agrícolas antigas, entre outras coisas. A Constituição Brasileira de 1988, né, que reconhece as terras ancestrais, vai reconhecer muitos desses, ou melhor, muitos dos quilombos que sobraram, né, como os remanescentes de quilombos, né, permitindo que os descendentes desses ex-escravos possam utilizar essa terra para uma agricultura tradicional. Embora não tenham sido todos os quilombos ainda demarcados, né? Ainda existe uma grande disputa para a demarcação de mais remanescentes de quilombos. Até uma coisa curiosa, né, é que em alguns desses quilombos ocorria inclusive a escravidão, né? É até importante deixar isso claro, pois como era uma aldeia de formato africano, podemos dizer assim, né, e a escravidão ela já existia, é claro, numa proporção muito menor nas sociedades africanas pré-coloniais, alguns quilombos também tinham a prática da escravidão. O maior dos quilombos, no caso, foi o Quilombo dos Palmares, né, que chegou ao apogeu com a liderança de Zumbi, né, mas que foi destruído, no caso, pelos bandeirantes, né, principalmente o Domingos Jorge Velho, né, destrói o Quilombo dos Palmares. O escravo, no caso, né, é importante ressaltar também, né, eu já falei várias vezes sobre isso, mas é sempre importante ressaltar que o escravo é tido como uma propriedade do senhor. Tá? Então os escravos eles são tidos como uma mercadoria, como uma propriedade, podendo ser comprados, vendidos e até desfeitos conforme a vontade do senhor. É diferente da servidão, né, no qual o servo ele teoricamente é livre, mas ele está amarrado a uma série de obrigações de alguém com quem ele é dependente, né, que o faz permanecer nas terras desse senhor. Então,
a escravidão africana ela vai florescer bastante no Brasil, Pernambuco principalmente, porque apesar de Portugal ter colônias na África e ser muito mais barato para os portugueses adquirir escravos africanos dessas colônias, o valor do escravo africano ainda era muito caro para as camadas populares. Não é à toa que em Pernambuco é onde inicialmente nós teremos o florescimento da escravidão africana, depois Salvador, que vai ser a sede do governo geral. São Vicente, como carecia de uma grande quantidade de pessoas da elite, acabou recorrendo mais à escravidão indígena mesmo, já que muitos não tinham dinheiro para adquirir escravos africanos. Então, uma outra coisa característica também, né, vai dizer respeito, eu já havia mencionado um pouco anteriormente com vocês, né, a respeito disso, mas nós vamos ter também o estabelecimento dos franceses na região do Brasil, né? Então, a França, nós devemos lembrar que quando o Tratado de Tordesilhas, que dividiu o mundo a ser descoberto entre portugueses e espanhóis, foi feito, os franceses foram um dos primeiros a discordar desse acordo. Né? Até mesmo o rei Francisco de França teria afirmado, né? Eu não conheço nenhum testamento de Adão que deixou o mundo para portugueses e espanhóis, ironizando, né, essa divisão do mundo sem recorrer a outros países europeus. Ingleses e holandeses também vão se opor ao Tratado de Tordesilhas. Mas o caso dos franceses, no caso brasileiro, são eles que mais vão dar trabalho, vamos dizer assim, para os portugueses nesse primeiro momento. Então, eu já havia falado anteriormente, na aula anterior, que os franceses eles já contrabandeavam pau-brasil, principalmente na região norte, né, com os indígenas, e, inclusive, né, depois os franceses estabelecem 2 colônias no Brasil. Uma eu já havia mencionado também na aula anterior, que é a colônia da França Antártica, que é estabelecida em 1555 na Baía da Guanabara, que foi uma colônia que foi formada por refugiados das guerras religiosas, né? No caso, a França passava nesse momento pelas guerras de religião entre os católicos, que recebiam inclusive apoio da coroa francesa, e os protestantes calvinistas chamados de huguenotes, que eram sobretudo comerciantes e que inclusive eles favoreciam, né, o comércio francês, né? Até depois vai ter a promulgação do Edito de Nantes, né, que vai acabar permitindo a liberdade religiosa dos franceses, né, por Henrique de Navarra Bourbon, né, que era um nobre protestante que se converteu ao catolicismo para assumir a coroa francesa, porém, né, como ele teve muito apoio dos setores protestantes, ele garantiu liberdade religiosa aos protestantes. Mas antes disso acontecer, né, a França vai estar mergulhada nessas guerras de religião e vários protestantes fugidos da França vão se estabelecer na Baía da Guanabara. Eles vão ser liderados por Coligny e Nicolas Durand de Villegayon. Né? Então os franceses, né, vão ser liderados pelos os franceses protestantes, né, com lideranças calvinistas. Eles vão se estabelecer na Baía da Guanabara e inicialmente vão fazer comércio com os tupinambás. No entanto, né, por conta do radicalismo das autoridades francesas, que acabam instituindo um governo de certa forma teocrático na França Antártica, muitos franceses que viviam lá começaram a fugir para o continente. E isso começou a chamar a atenção dos portugueses. Com isso, então, os portugueses, né, já que o Brasil era deles, os franceses estavam violando essa colônia, além do mais, eram franceses protestantes, né, nem católicos, eram considerados heréticos, né, aos olhos da coroa portuguesa e da Igreja Católica. Eles lançam um ataque, né, comandado pelo Estácio de Sá, em 1567, que expulsa os huguenotes e também, anteriormente à expulsão, funda a Vila de São Sebastião do Rio de Janeiro, justamente para ter controle sobre aquela área e impedir que uma nova potência estrangeira se estabelecesse lá, né? Então o Rio de Janeiro ele vai ser fundado inicialmente como um entreposto militar
para proteger aquela região da Baía Guanabara por conta da invasão francesa. Já que era uma região bem pouco monitorada, os franceses tiveram facilidade em se estabelecer por ali e com isso, né, foi necessário um patrulhamento melhor daquela área. O segundo momento que os franceses vão se estabelecer no Brasil vai ser em 1612, mas aí o contexto é um pouco diferente, nós vamos entrar em mais detalhes nisso posteriormente, tá? Porque em 1612, Portugal, assim como suas colônias, passaram para o domínio espanhol, né? Em 1580, no caso, depois que o último rei português, Dom Sebastião, ele desaparece, né, só para comentar melhor como que foi essa história, né? Dom Sebastião foi um jovem rei português que resolveu dar continuidade à Guerra de Reconquista, com forte espírito cruzadista. Ele acreditava que a Península Ibérica não era o suficiente para terminar a guerra contra os mouros, né, os muçulmanos africanos. Então ele montou uma expedição e foi para Alcácer Quibir, no Marrocos, com uma expedição portuguesa para conquistar essa cidade. No entanto, a expedição foi um fracasso, foi totalmente destruída, né, a expedição portuguesa, e o rei desapareceu, né? Provavelmente ele morreu, no caso, né? Mas inclusive isso até gerou um mito, né? Gerou uma lenda em Portugal, até hoje comum nos setores mais tradicionais, que é o sebastianismo, né? Porque como Sebastião morreu sem deixar herdeiros, o herdeiro mais próximo da coroa portuguesa era o rei Filipe II de Espanha. Então Portugal, ele acaba, com forte pressão espanhola, sendo anexado pela Espanha, né? E com isso, né, criou-se o mito de que São Sebastião voltaria para fazer Portugal livre e posteriormente São Sebastião voltaria para fazer de Portugal uma grande nação como foi no passado, já que nesse período de domínio espanhol, Portugal acabou ficando para trás na corrida marítima com relação a ingleses e holandeses, né? Quando Portugal recobra sua independência lá para 1640, o Império Português já está esfacelado e bastante atrasado com relação aos ingleses e holandeses, que passam a de fato dominar os mares a partir desse momento. Então, né, essa segunda expedição francesa, a chamada França Equinocial, em 1612, ela ocorre num contexto em que Portugal e, de tabela, todas as suas colônias, inclusive o Brasil, passam ao domínio espanhol. Como a França estava em guerra contra a Espanha, né, os franceses atacaram a região do Maranhão e lá eles fundaram a cidade de Saint-Louis, ou São Luís, que foi batizada em homenagem ao rei Luís IX, né, que foi um dos santos patronos da França, que teria lutado nas últimas cruzadas, né, na 7ª e na 8ª cruzada, e teria morrido, né, por conta da peste, próximo à cidade de Tunis, né? Então ele foi um mártir religioso, ele morreu lutando pela palavra de Deus e foi canonizado santo, né? Virou o São Luís, o rei Luís IX. Então os franceses, eles estabelecem a cidade de São Luís, que na verdade tinha como finalidade o quê? Facilitar a navegação do rio Amazonas para que os franceses atacassem o Peru, onde ficavam as grandes jazidas de prata espanholas. Então, na verdade, a colônia em São Luís, ela foi criada para facilitar o ataque francês ao centro econômico, vamos dizer assim, da América do Sul espanhola. Então, a cidade de São Luís foi fundada por Daniel de la Toche, só que em 1615 as tropas luso-espanholas expulsaram os franceses e tomaram a cidade, que passou para o domínio ibérico, né? E deixou de se chamar Saint-Louis para se chamar São Luís do Maranhão, né? Até hoje é a capital do Maranhão. Então, esses vão ser inicialmente as primeiras grandes invasões estrangeiras que o Brasil vai sofrer, com os franceses, retomando então a França Antártica em 1555, que foi uma colônia fundada no sul, né, no sudeste, no que seria o atual Rio de Janeiro, por conta de franceses calvinistas fugidos das perseguições religiosas. Mais para frente, em 1612, vai ter a fundação da França Equinocial, num período em que o Brasil está sob domínio espanhol e a França em guerra com a
Espanha, né? Já vai ser uma iniciativa mais do Estado francês propriamente disso. No entanto, as duas colônias francesas foram destruídas e anexadas pelos portugueses e ibéricos, né, de uma forma geral, no caso da segunda. Além da economia açucareira, né, nós vimos então que a economia açucareira ela era muito importante, principalmente em Pernambuco, que se desenvolveu a tecnologia de engenhos, né? Então as grandes fazendas pernambucanas elas tinham uns engenhos que tinham todo um maquinário que era usado para moer, né, a cana de açúcar e extrair o açúcar, né? No entanto, o açúcar que era extraído da cana em Pernambuco ele era um açúcar puro, né? Que era enviado então para os portugueses, já que o Brasil só podia fazer comércio com o próprio Império Português, e então os portugueses vendiam para os holandeses que tinham a tecnologia de refinar o açúcar. Então eles pegavam esse açúcar mascavo, né, esse açúcar puro, né, e refinavam para fazer o açúcar branco, o açúcar refinado. Aí eles revendiam para os portugueses que por sua vez revendiam para o Brasil, tendo uma forte presença da mão de obra escrava nesse processo. No entanto, né, até inclusive tradicionalmente se considera a história econômica brasileira os ciclos, né? Então a gente teve o ciclo do pau-brasil inicialmente, né? Depois você tem o ciclo da cana, o ciclo do ouro. Eu particularmente sou um pouco contra esse tipo de definição, pois quando se fala, por exemplo, o ciclo de açúcar, dá a impressão de que só o açúcar era o único produto econômico que existia no Brasil nesse momento era o açúcar, o que não é verdade. O açúcar, de fato, era o principal e era o que recebia maior investimento, tá? Realmente a principal produção do Brasil nesse primeiro momento era sim o açúcar e que tinha como finalidade complementar a economia da metrópole. Mas isso não quer dizer em nenhum momento que outras atividades não eram importantes ou não eram realizadas. Para citar alguns exemplos, nós temos a pecuária, que era bastante praticada tanto no sertão nordestino como em São Vicente. A pecuária, no caso, era uma pecuária de subsistência. Como assim? Ela servia para o abastecimento das populações locais, além do transporte também, né? E o gado, ele era usado para fabricação de objetos, como couro, por exemplo. E geralmente, né, embora até se usasse a mão de obra escrava na pecuária, predominava o trabalho de classes baixas, um trabalho livre, mas de classes baixas. Além da pecuária, nós temos a extração de drogas do sertão, que eram ervas medicinais e temperos que eram encontradas, né, no interior do Brasil e que acabavam tendo um certo valor no mercado, né, já que elas eram raras no mercado europeu. Para citar alguns exemplos de drogas do sertão, nós temos o cacau, o guaraná, a baunilha, o cravo, as castanhas e outras plantas medicinais. Quem mais acabou utilizando as drogas do sertão foram as missões jesuítas, e depois os bandeirantes também passam a coletar drogas do sertão para revender. No caso, a extração de drogas de sertão usava mais o trabalho indígena, principalmente as missões jesuítas. Os indígenas que eram convocados para serem cristianizados, eles também trabalhavam para as missões, embora não fosse uma escravidão, né? Já que os jesuítas eram contra a escravidão indígena. Nós temos também o plantio do algodão, principalmente no Maranhão para a confecção de tecidos, e o tabaco também, principalmente em Salvador e depois na Bahia como um todo, que o tabaco, no caso, ele tinha utilidade, pois ele era usado como escambo para trocas comerciais com sociedades africanas. Ele era muito valorizado na África e muitas vezes utilizava-se levas e levas de tabaco para trocar por escravos. Então o tabaco também teve uma participação bastante efetiva no comércio escravista. Como eu falei anteriormente, né, o primeiro Império Português ele vai ter o seu fim na década de 1580 por conta da missão de Dom Sebastião.
né, que o exército português é derrotado em Alcácer Quibir, o rei desaparece sem deixar herdeiros. Filipe II de Espanha reivindica a coroa portuguesa e como a Espanha era já uma grande potência, tinha uma grande frota e até apoio da nobreza portuguesa, os espanhóis então, eles anexam Portugal e de tabela todas as suas colônias. Com isso, Portugal, inclusive o Brasil e as colônias portuguesas na África, são anexadas pelo rei Filipe II de Espanha. Nisso, o Tratado de Tordesilhas é suspenso. Como o Tratado de Tordesilhas ele dividia o mundo entre Espanha e Portugal e agora Portugal passou a fazer parte da Espanha, né? Não fazia mais sentido dividir o mundo em Espanha e Espanha. Então, o Tratado de Tordesilhas ele acaba sendo anulado com isso, o que vai ter um reflexo direto no Brasil, já que muitos brasileiros, né, ou descendentes de portugueses, não podiam se interiorizar no Pantanal, na floresta amazônica, por conta do meridiano de Tordesilhas. Só que agora que esse meridiano é suspenso, nós vamos ter uma interiorização mais definitiva do Brasil. Então, a União Ibérica, né, o período da União Ibérica vai ser bastante marcante com esse processo de interiorização. Então, o que vai acontecer nesse primeiro momento, né? O Brasil, então, ele passa, junto com Portugal, a pertencer ao Império Espanhol, dominado pela Casa Habsburgo, que também tinha domínio na Áustria, né, e no Sacro Império Romano Germânico, né? Só para contar um pouco essa história para vocês, né? Os Habsburgos eram uma família germânica, né, alemã, né, no caso, que conseguiu grande poder a partir da política de casamentos. E eles passaram a governar a Áustria. No entanto, por conta da sua política de casamentos, com o tempo, eles conseguiram se instalar nas coroas e nos ducados, né, de diferentes lugares sem ter disparado um único tiro, né? Então, apenas com a política de casamento, os Habsburgos eles conseguiram ter domínio de uma vasta região. Carlos V, por exemplo, ele acabou herdando de seus antecessores não só a Espanha e a Áustria, como também o Sacro Império Romano Germânico, Nápoles, os Países Baixos e a Hungria. Lembrando que a Espanha também incorporava todas as colônias espanholas, né? O período de Carlos V, né, ou Carlos I também, né, como é conhecido em Espanha, né, Carlos V já é mais o título alemão dele, no caso, acabou sendo o apogeu do Império Espanhol. Então, com isso, né, o Império Espanhol ele se torna muito grande, muito poderoso e com muita influência na Europa e no mundo colonial. Depois de Carlos V, a família Habsburgo se divide em dois ramos. Um é um ramo austríaco, que vai ficar basicamente com a Áustria-Hungria e com os territórios germânicos, e o ramo espanhol. O ramo espanhol, que vai ser representado por Felipe II, vai incorporar a Espanha e todas as suas colônias, além de Nápoles e os Países Baixos, que na época incorporavam as atuais Holanda e Bélgica também, tá? Na época a Bélgica também era parte dos Países Baixos. Depois, então, né, com o desaparecimento de Dom Sebastião, o Império Espanhol também anexa o Império Português, né? Passa a ter controle das colônias portuguesas na África e na Ásia, além do Brasil. Não é à toa que nessa época havia um ditado, né, que dizia que o Império Espanhol é o império onde o sol nunca se põe, né, já que era um império presente em todos os continentes conhecidos e sempre em algum momento o sol ia brilhar em alguma porção do Império Espanhol, né? Então o Império Espanhol ele se torna muito vasto e muito grande nesse momento, né? O chamado século de ouro da Espanha, né? O melhor momento do Império Espanhol será esse. Então, uma grande questão que nós vamos ter nesse primeiro momento é que os espanhóis trouxeram para o Brasil os problemas espanhóis também. Por exemplo, qual que foi o principal problema? A diplomacia.
Como o Império Habsburgo, ele acabou se tornando muito vasto e muito grande, ele conseguiu muitos inimigos, né? Ele tinha muitos inimigos. A França, né? A gente viu agora há pouco que os franceses eram inimigos do Império Espanhol, né? E que fundaram São Luís. Nós vimos também que é, havia uma forte tensão, né, com a nobreza alemã com relação aos Habsburgos, e a reforma só potencializou isso, porque os Habsburgos eles eram apoiados pela Igreja Católica, então protestantes, sobretudo, eram totalmente contra os Habsburgos. Então, após as reformas, principalmente a luterana e a calvinista, começa a eclodir na Europa uma série de guerras de religião que vão culminar na Guerra dos 30 Anos, de 1618 a 1648, né? Então a Guerra dos 30 Anos vai ser inicialmente uma guerra religiosa entre católicos e protestantes no Sacro Império Romano Germânico, mas que rapidamente vai se tornar uma guerra europeia, né? Então você vai ter a Espanha, a Áustria, o Império Germânico mesmo, né? De um lado, né? As potências católicas, e do outro você vai ter os principados protestantes, a Suécia também, a Inglaterra, né, que vão representar os protestantes. Depois a França entra na guerra, e embora a França fosse governada pelo cardeal de Richelieu, que era católico e antiprotestante, a França entra na guerra ao lado dos protestantes, pois a França era inimiga dos Habsburgos, era inimiga dos espanhóis. Isso vai ter uma forte importância para o Brasil, pois o Brasil ele vai fazer parte desse cenário da Guerra dos 30 Anos. Antes disso, por exemplo, o norte dos Países Baixos, que é o que nós chamamos de Holanda atualmente, ele foi afetado pela reforma protestante e possuía uma forte população judaica também. O governo espanhol ele manda a Inquisição intervir nos Países Baixos, o que só aumenta ainda mais a revolta. Então, em 1568, os Países Baixos protestantes, que seria a Holanda no caso, né, ou os atuais Países Baixos, declaram independência com relação à Espanha em 1568. Em 1579, as províncias do sul dos Países Baixos, que seria a atual Bélgica, que era de maioria católica, se rendem e se submetem a Felipe II. Em 1581 é feita a declaração formal de independência com relação à Espanha e é proclamada uma república nos Países Baixos, uma república aristocrática, em que as principais famílias de comerciantes detinham o poder. E apenas em 1648 é que essa guerra entre holandeses e espanhol vai terminar. Justamente quando acaba a Guerra dos 30 Anos, nós vamos ter a assinatura da Paz de Westfália, que vai assegurar liberdade religiosa aos calvinistas e vai reconhecer também a independência holandesa. Tá certo, o que isso tem a ver com o Brasil, né? Então a gente viu um resumão aí de história europeia, das guerras de religião. O que isso tem a ver com o Brasil? Lembra que a economia açucareira brasileira tinha como foco Pernambuco e que o açúcar produzido nos engenhos pernambucanos eram enviados para Portugal, que vendiam para os holandeses, que refinavam o açúcar? Então, o maior parceiro comercial de Pernambuco nesse primeiro período colonial vai ser os holandeses. Vai haver uma forte relação de trocas, né? Pernambuco produzia o açúcar e os holandeses refinavam e revendiam esse açúcar. Havia uma relação de bastante amizade entre portugueses e holandeses nessa prática açucareira. No entanto, quando Portugal é anexado pela Espanha e, de tabela, Brasil também é anexado pela Espanha, é feito boicote ao comércio de açúcar holandês com portugueses e com o Brasil. Com isso, os holandeses eles perdem o contato com o maior centro produtor de açúcar naquele momento, que era Pernambuco, o que era essencial para eles, já que o açúcar que eles refinavam era majoritariamente proveniente de Pernambuco. Como os holandeses não podiam mais fazer comércio de açúcar com Pernambuco,
eles simplesmente decidem invadir a região, decidem assumir o controle total daquela região para que a sua economia açucareira não fosse prejudicada. Então, em 1602 é fundada a Companhia Holandesa das Índias Orientais, que vai ser responsável pelo controle colonial holandês na África e na Ásia, principalmente nas regiões controladas pelos espanhóis e os portugueses que de tabela pertenciam aos espanhóis. Em 1621 é criada a Companhia Holandesa das Índias Ocidentais, que vai ter como foco controlar a economia açucareira na América, principalmente no Nordeste brasileiro. Em 1624, essa companhia, a Companhia Holandesa das Índias Ocidentais, lança um ataque a Salvador, que era a sede do governo geral. Eles tomam Salvador com certa facilidade, mas uma guerra de guerrilhas, de sabotagem e de esconderijos, acaba expulsando os holandeses em 1625. Com isso, a companhia holandesa ela começa a saquear alguns portos brasileiros por um certo momento. Até que então, os holandeses vão lançar uma grande ofensiva em Pernambuco em 1630. No caso, embora os holandeses tivessem tomado Salvador com facilidade, a administração holandesa não conseguiu controlar aquela região por muito tempo. No entanto, com Pernambuco já foi feita uma expedição bem mais planejada que conseguiu ocupar Pernambuco e estabelecer um regime colonial. Em 1635, os holandeses consolidam o domínio no Nordeste brasileiro, fazendo aliança inclusive com líderes locais, como o Mulato Calabar. O Mulato Calabar ele foi uma pessoa que enriqueceu bastante com o comércio de açúcar, que vai apoiar os holandeses em grande parte por conta da sua oposição ao domínio ibérico, tanto que ele passou a ser associado como um traidor no Brasil posteriormente, mas na verdade ele viu mais vantagem no domínio holandês, do que no domínio ibérico, que inclusive era de certa forma racista, E o fato dele ser mulato dificultava a ascensão social deles. Então aí a Companhia Holandesa das Índias Ocidentais estabelece a colônia do Brasil holandês, que domina a costa nordestina do Brasil. Então, não só Pernambuco, mas os atuais Rio Grande do Norte, Paraíba, Alagoas e Sergipe passam sob domínio holandês. Em 1637 é nomeado Maurício de Nassau, um nobre holandês, para governar o Brasil holandês. O governo holandês, em geral, manteve um acordo com os senhores de engenho, não confiscou suas terras e, inclusive, ofereceu empréstimos para os senhores de engenho e lideranças locais. Com isso, a elite brasileira dessa época quase não sentiu a mudança de poder. A diferença é que agora, ao invés de responder aos portugueses, eles respondiam aos holandeses, mas os holandeses deram bastante autonomia e ainda auxiliaram financeiramente essa elite local. Maurício de Nassau ele é bastante legado do Renascimento europeu e ele quis moldar o Brasil holandês com a característica do Renascimento, Tanto que ele reformou a cidade de Recife, que passou a ser conhecido como Mauritsstad, ou Cidade Maurícia, nos moldes do pensamento humanista. Recife chegou a ter teatros, zoológico, canais, observatórios, arquitetura bastante inovadora. Artistas e cientistas acabaram vindo para o Brasil, Os holandeses permitiram que os cientistas e os artistas viessem para o Brasil. Os portugueses já tinham muita restrição, pois eles tinham medo de perder o território, Então, quanto menos o mundo soubesse sobre o Brasil, melhor. E também, o Nassau permitiu que protestantes e judeus viessem para o Brasil, tanto que foi fundada no Brasil, em Recife especificamente, o primeiro templo judaico ou sinagoga da América, Carral Zur. E também, por conta da sua aliança com os senhores de engenho, ele acabou não enfrentando grande problema e ainda criou a Câmara dos Escabinos, que era uma câmara municipal na qual os senhores de engenho participavam ativamente da política. Então, inicialmente, o governo holandês do Brasil, ele foi um governo que favoreceu bastante as elites locais e, com isso, evitou revoltas. No entanto,
vai haver uma série de mudanças. Em 1640, Portugal, liderado por Dom João IV, restaura a independência com a Restauração de Bragança. E por conta da dificuldade de se chegar a um acordo com os espanhóis, os portugueses e os holandeses, eles acabam celebrando um acordo no qual os Países Baixos reconhecem a nova coroa portuguesa, mas mantém o domínio holandês nas colônias portuguesas por pelo menos 10 anos. Isso vai se alterar em 1644, quando Maurício de Nassau é afastado por conta dos gastos que ele fez em Recife e por conta dos empréstimos dele aos senhores de engenho, que acabou endividando a Companhia Holandesa das Índias Ocidentais. Com isso, em 1645, a companhia começa a cobrar assiduamente as dívidas dos senhores de engenho. Isso, associado à pressão portuguesa para que as colônias do Brasil holandês se revoltassem contra os holandeses e voltassem para Portugal, culminou na insurreição pernambucana, na qual os luso-brasileiros, com o apoio do governo português, rompe a trégua de 10 anos com os Países Baixos e depois de quase 10 anos de guerra, acaba expulsando os holandeses de Pernambuco em 1654, quando os holandeses estavam fragilizados por conta da guerra contra os ingleses, na qual eles perderam. Inclusive, essa guerra ela teve reflexos em vários outros lugares, Porque os holandeses não ocuparam apenas o Brasil, mas ocuparam também as colônias portuguesas na África e na Ásia. Então acabou sendo uma guerra internacional, para ter noção de como isso aconteceu. Foi uma guerra internacional. Houve batalhas entre portugueses e holandeses na Ásia, na África e no Brasil. E elas estavam intimamente associadas. Os holandeses, de certa forma, venceram na Ásia. Muitas colônias portuguesas passaram para as mãos dos holandeses na Ásia. Embora os portugueses ainda mantivessem Macau e Goa, Macau na China e Goa na Índia e o Timor-Leste na Indonésia. E na África foi de certa forma um empate, Os portugueses recuperaram Angola, Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde, mas perderam também muitas colônias para os holandeses. Inclusive, no que diz respeito a Angola, o Brasil teve uma participação efetiva para que os portugueses mantivessem Angola. Em 1648, Salvador Correia de Sá e Benevides, um brasileiro no caso, descendente de portugueses, ele montou uma frota de 15 navios que partiu do Rio de Janeiro e chegou a Luanda, com auxílio em auxílio dos portugueses que estavam sendo sitiados pelos guerreiros da rainha Nzinga. Em 1652, com a ajuda dessa expedição, Angola volta para o Império Português. Então, na Ásia, os portugueses são derrotados, na África, um empate, na América, os portugueses acabam vencendo de certa forma, já que todo o Brasil holandês volta a fazer parte de Portugal. No entanto, as coisas não serão mais a mesma. Primeiramente, a guerra devastou engenhos e a produção açucareira. Além do mais, os holandeses passaram a plantar açúcar nas Antilhas. Eles não precisavam mais de Pernambuco, ou seja, o principal parceiro comercial na exploração de açúcar de Pernambuco já não dependia mais tanto de Pernambuco, E com isso, a economia açucareira, ela voltou fortemente fragilizada. Embora ainda fosse a atividade mais importante do Brasil, ela não era mais a mesma coisa que era no século XVI. Com a destruição de plantações de engenhos e agora com os holandeses dependendo cada vez menos de Pernambuco para o refinamento do açúcar, a economia açucareira ela começou a colapsar a partir desse momento. Para piorar, como eu falei, quando os portugueses restauram a independência, os portugueses eles se endividam também por conta dessas guerras para recuperar suas antigas colônias e acabam ficando ultrapassados no sentido da expansão marítima. Agora, os ingleses e os holandeses que passam a dominar os mares, Sendo que com a derrota dos holandeses para os ingleses em 1654, levou então à hegemonia inglesa nos oceanos, Portugal, assim como a Espanha, também acabam ficando para trás depois desse processo.
Então, por hora é isso, né? Nesse momento, então, o que nós tínhamos que abordar era isso. Um ótimo dia para vocês.